Certo, vamos mergulhar direto nessa análise e explorar um mistério simplesmente fascinante. Por que a humanidade é tão notariamente péssima em prever o que realmente traz felicidade? É uma jornada incrível que expõe como a nossa mente funciona nos bastidores e, de quebra, pode mudar drasticamente a forma como a gente compreende as nossas próprias decisões para o futuro. A sociedade em geral costuma assumir que aqueles grandes marcos tradicionais, sabe? Tipo alcançar o topo da carreira ou oficializar um casamento, garantem um estado permanente de pura alegria. Cria-se toda aquela narrativa clássica do felizes para sempre. Mas, ao investigar as evidências e medir a satisfação real de longo prazo, os dados nos mostram uma realidade surpreendentemente diferente. O que realmente chama a atenção nos dados sobre o casamento é a queda drástica na satisfação com a vida relatada apenas alguns anos após a cerimônia. É impressionante. Os números mostram uma linha óbvia ascendente que atinge o pico exato no ano do evento, gerando um otimismo gigantesco. Mas, logo em seguida, essa linha despenca ladeira abaixo de um jeito vertiginoso, voltando para níveis bem mais baixos. Essa queda brusca, que é super comum, introduz um fenômeno psicológico fundamental chamado previsão afetiva. Isso mostra com perfeição como a nossa capacidade de prever os próprios estados emocionais no futuro costuma falhar de forma colossal. No dia de uma grande decisão, a gente age esperando que aquilo traga felicidade de maneira permanente. É um erro clássico de expectativa, porque a gente simplesmente ignora como a mente humana acaba se adaptando às novas realidades. Isso levanta uma reflexão muito intrigante. Com que facilidade o cérebro humano é enganado na hora de fazer um balanço geral da vida? A verdade é que, quando precisam avaliar a satisfação global, as pessoas raramente param para fazer uma análise profunda e super cuidadosa de cada área da existência. Ao invés disso, a mente vai lá e busca inconscientemente atalhos mentais rápidos, correndo atrás daquelas respostas fáceis e imediatas. Para demonstrar isso na prática, pesquisadores fizeram um experimento simplesmente genial. Eles largaram uma moedinha de 10 centavos na superfície de uma máquina de Xerox para que metade dos participantes encontrassem a moeda logo antes de responderem a um questionário sobre o quão satisfeitos estavam com suas vidas. Gente, é um valor financeiro completamente insignificante. Não muda a vida de absolutamente ninguém, certo? Pois é, mas esse detalhe ilustra de forma brilhante a chamada heurística do humor. O estudo demonstrou como um golpezinho de sorte, minúsculo e irrelevante, tipo achar uns centavos perdidos, inflacionou de forma drástica a avaliação global que aquelas pessoas fizeram de toda a sua existência. Quem encontrou a moedinha relatou uma satisfação com a vida incrivelmente maior em comparação com o grupo que não encontrou nada. Esse tipo de comportamento é impulsionado por um viés cognitivo famoso, conhecido pela sigla em inglês WYSIATI, que significa o que se vê é tudo o que há. É um princípio onde a mente, de forma bem preguiçosa, substitui a resposta de uma questão existencial super complexa pela resposta de uma pergunta muito mais simples. Tudo se baseia inteiramente no que quer que esteja em foco naquele exato segundo. O humor do momento assume o controle total do julgamento. Agora, expandindo essa lente para além do humor momentâneo e observando as aspirações de longo prazo, a dinâmica fica ainda mais evidente. Um exemplo clássico são aquelas ambições grandiosas que os jovens adultos estabelecem ao entrar na universidade. Um estudo gigantesco acompanhou estudantes desde o ano de 1976, e os dados revelaram algo muito curioso. 19 anos depois, a turma que tinha priorizado o dinheiro como algo essencial e realmente enriqueceu estava altamente satisfeita. Mas o grande alerta mora na segunda possibilidade. Quem buscava a riqueza e falhou, acabou profundamente decepcionado com a vida. Já para a galera que, lá aos 18 anos, dizia que dinheiro não era importante, o sucesso ou o fracasso financeiro posterior teve um impacto mínimo na satisfação geral. Ou seja, o objetivo em si ditou a régua da felicidade. E esse foco imediato em metas e circunstâncias específicas traz à tona um debate geográfico que todo mundo adora. Será que fazer as malas e se mudar para um lugar com um clima notoriamente ensolarado e maravilhoso eleva o bem-estar diário de forma permanente? A pesquisa foi lá e testou exatamente isso, comparando estudantes na ensolarada Califórnia com estudantes do meio oeste americano, que é conhecido por ter invernos bem rigorosos. E os dados provaram que tanto o pessoal do frio intenso quanto os próprios californianos acreditavam, erroneamente, que morar na Califórnia trazia mais felicidade. A galera estava falsamente igualando um clima bom ao bem-estar geral, mas na realidade nua e crua, a diferença na satisfação com a vida entre as duas regiões era exatamente nenhuma. Zero. O ponto crucial de toda essa história é perfeitamente capturado numa constatação famosa da psicologia, que diz o seguinte:
Nada na vida é tão importante quanto parece ser enquanto a mente está focada naquilo. É impressionante. Quando a nossa atenção se fixa em um detalhe, como o sol brilhando lá fora, o peso que esse detalhe vai ter no longo prazo é hipervalorizado, simplesmente porque ele é o centro das atenções naquele instante. No meio acadêmico, isso é chamado formalmente de ilusão de foco. Ao pensar apenas no clima perfeito da Califórnia, as pessoas ignoram completamente as centenas de outros fatores super práticos do dia a dia que realmente ditam o nosso humor. Estamos falando de preparar o jantar, enfrentar aquele trânsito pesado, lidar com aborrecimentos no trabalho ou resolver discussões em casa. O clima? O clima vira apenas um pano de fundo invisível na maior parte do tempo. Para enxergar o extremo absoluto de como essa ilusão de foco afeta a percepção humana, a gente precisa olhar para como a sociedade tenta estimar o custo emocional enfrentado por quem adquire condições físicas crônicas severas. Foi exatamente isso que outra pesquisa tentou quantificar cientificamente. Ao avaliar os resultados, foi notado que os observadores externos, pessoas que não conheciam um paraplégico, assumiram uma realidade de tristeza constante, estimando que o indivíduo passaria quase 70% do tempo de mau humor. O que falta perceber aqui é que a adaptação humana é impressionante. O foco contínuo acaba sendo retirado da condição médica. A vida simplesmente volta a girar em torno de atividades normais diárias, como ler, trabalhar ou rir com os amigos. Por outro lado, quem conhecia um paraplégico pessoalmente e via essa adaptação de perto, estimou um número imensamente menor e bem mais realista. A verdade é que a mente humana tropeça sem parar na chamada negligência de duração. A gente falha terrivelmente na hora de contabilizar a passagem do tempo. O impacto emocional do começo, seja de uma mudança incrível ou de algo terrível, acaba sendo supervalorizado. E por quê? Porque não se percebe que a nossa atenção, inevitavelmente, vai sendo retirada daquela novidade à medida que ela vira a rotina. Com raríssimas exceções, o cérebro simplesmente para de prestar atenção. O resultado disso tudo é uma divisão super incômoda dentro da nossa própria cabeça. Dados com pacientes lidando com procedimentos médicos contínuos mostram isso de forma nítida. O lado da mente que vive o dia a dia, conhecido como o eu que experiencia, se adapta e não sente queda na felicidade diária. Só que, na hora de fazer uma avaliação retrospectiva, o eu que lembra cai duro na ilusão de foco. Ele se fixa no problema médico e avalia a vida como significativamente pior, criando uma baita distorção da experiência real que foi vivida. Então, junta tudo isso. Errar a previsão afetiva, focar no detalhe errado e ignorar como o cérebro se acostuma com o tempo, isso leva ao fenômeno do querer errado, ou miswanting em inglês. É uma condição mega comum onde as pessoas tomam decisões horríveis simplesmente porque perseguem as coisas erradas, jurando que vão encontrar uma satisfação eterna que, na prática, nunca se sustenta. Vamos para um exemplo bem prático. A intuição grita que comprar um carro novo e super luxuoso vai trazer uma alegria muito maior e mais duradoura do que, digamos, entrar para um clube de tênis ou um grupo de leitura. O grande problema é que o ato de dirigir logo entra no piloto automático, o cérebro desliga o foco do carro e aquela empolgação do começo vira fumaça. Em contrapartida, a interação social com outras pessoas no clube exige constantemente uma atenção engajada. A experiência se renova a cada encontro. E isso deixa uma reflexão final que é absolutamente crucial. Bens materiais e grandes marcos que perdem o valor da nossa atenção tendem a decepcionar com o passar do tempo. Já as experiências do dia a dia que exigem atenção contínua, essas sim trazem satisfação genuína. Ao reconhecer essas ilusões de foco, a gente finalmente abre caminho para parar de correr atrás de fantasias e começar a construir um bem-estar autêntico. Fica a pergunta para não sair da cabeça. Quais decisões vitais do passado foram tomadas mirando apenas em uma ilusão e como entender tudo isso pode mudar o rumo das nossas escolhas a partir de agora?